vou até abrir essa no telão, o Jamil Chad acaba de publicar, inclusive, que Donald Trump anuncia uma taxa de 50% contra a União Europeia e ameaça iPhone e acirra a tensão global. Essa é a coluna do Jamil Chad. O presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% contra os produtos europeus, alegando que as negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia não chegaram a um resultado. E a medida foi recebida pelo mercado como um golpe às esperanças de que a guerra comercial de Trump estaria superada. Agora, sexta-feira, hoje, agora pela manhã, ele ainda ameaçou taxas do iPhone, que for produzido no exterior, em 25%, foi o que ele disse, na esperança de que a fabricação volte e aconteça no território americano. É muito curioso essa coisa com o iPhone em especial, né? É que passou a ser um símbolo, né? É um símbolo muito grande. E nas redes sociais, Donald Trump também já anunciou e afirmou que tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. Ele disse lá nas suas redes sociais, suas poderosas barreiras comerciais, impostos sobre IVA, penalidades corporativas ridículas, barreiras comerciais não monetárias, manipulações monetárias, ações judiciais injustas contra empresas e muito mais levaram a um déficit comercial com os Estados Unidos de mais de 250 milhões de dólares por ano. Isso é inaceitável. Donald Trump vai para cima da Europa e isso mexe com o mundo todo, né, Amanda? É um mercado gigantesco. Eu estava até vendo aqui no Wall Street Journal. Por enquanto é uma ameaça porque ele fala que ele vai aplicar isso daqui a alguns dias. E é uma estratégia conhecida muitas vezes do Trump. Ele põe um bode na sala, ameaça uma tarifa mais alta e o que ele faz reconvoca esses líderes para a mesa de negociações a fim de obter termos mais vantajosos para os Estados Unidos. E os líderes do G7, da parte econômica, ministros da Fazenda e dos bancos centrais desses países do G7 estavam reunidos agora, até recentemente, durante 3 dias, num congresso. O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, estava junto. Então, o que deve ter acontecido é que o Scott Bessent não conseguiu avançar em algum acordo comercial com a União Europeia. A União Europeia realmente é mais dura na negociação. O primeiro acordo anunciado foi com o Reino Unido cedeu. Bom, na verdade, os Estados Unidos cederam bastante para o Reino Unido para sinalizar para o mundo a disposição de negociar, mas até agora, rigorosamente, nenhum acordo comercial foi anunciado. E o mercado treme, né? Com os índices caindo acima de 1%, o dólar enfraquecendo ainda mais em relação a moedas do resto do mundo, o que é um mau sinal para o mercado interno, porque se a gente viu que o dólar está subindo a R$ 5,73, é único exclusivamente por motivos domésticos, porque o dólar no resto do mundo está perdendo força por causa dessa truculência toda do Donald Trump. Vamos ver se ele vai manter isso mesmo, porque ele coloca em risco de novo toda aquela engenharia que ele tinha mais ou menos orquestrado de fazer aquela pausa nas tarifas de 90 dias e agora ele está mostrando aí de novo esse porrete grande contra a União Europeia. Amanda, é interessante isso que você está falando, né? Porque a gente viu o Donald Trump ficar jogando truco, né? Aí ele foi jogar truco com o Xi Jinping. Ele perdeu? Maravilhoso. Não? Ele perdeu? Não. Eu acho que, assim, é uma interdependência. É difícil falar quem ganhar ou perder, porque, assim, a verdade é que a perda para os dois países é tão gigantesca, eles são tão interdependentes, a China e os Estados Unidos. É lógico que a China tem muito a perder também. A China é uma economia toda voltada para exportação. Ela construiu um parque industrial gigantesco, maior do que somados os Estados Unidos, Japão, Alemanha, todas as maiores economias do mundo. E ele precisa exportar esses produtos para algum lugar, porque não tem consumo interno que dê conta disso. E a China tem uma baixa demanda interna. É esse desequilíbrio que o Donald Trump quer corrigir. Nesse ponto, ele até tem uma certa razão. Ele tem um ponto. Sem um consumo interno muito baixo na China, a China produz uma quantidade imensa de produtos e despeja isso de forma muito barata nos outros mercados mundiais. Só que aí você acaba causando distorções nesses outros mercados, que vão se desindustrializando, perdendo as suas indústrias que não são capazes e desempregando seus trabalhadores que não são capazes de competir com os chineses. Você pode corrigir um pouco essas distorções, mas é lógico que não dessa forma que ele está fazendo. O Carlos Alberto está mandando aqui, Josias, essa provocação que eu vou jogar para ti. Na minha opinião, Trump tem sido gênio. Ele joga dessa maneira, pressiona dessa maneira e consegue o acordo.
Ele vai conseguir com a União Europeia fazer essa ameaça de um aumento de 50%? E em relação ao iPhone, tem outro aqui também da nossa audiência, o Alexandre, falou assim, eu só estou tentando entender se o iPhone vai ficar mais caro no Brasil também. Já está mais caro, né? Olha, a genialidade do Trump é a tese dos devotos dele. É um gênio, está submetendo o mundo às suas idiosincrasias, às suas vontades. O problema é que o Trump passa e o gramado fica destruído. Então, ele está impondo um alto custo à economia doméstica norte-americana. Então, não é só o resto do mundo que está perdendo, o Trump também está perdendo. O consumidor americano já está pagando mais caro pelos produtos, as empresas americanas já tiveram uma complicação na sua cadeia de produção, também o custo das empresas se elevou. Então, está todo mundo perdendo até agora. Então, que genialidade é essa, né? O Trump impôs um tipo muito curioso de diálogo, né? O diálogo para o Trump só funciona quando ele obriga o outro a calar a boca. Então, esse imperialista laranja da Casa Branca, ele submete os interlocutores a uma negociação sui generis. É um tipo de entendimento que, para dar certo, o interlocutor da Casa Branca tem apenas duas alternativas. Ou ele concorda com o Trump, ou ele silencia. E, às vezes, silencia na marra, porque agora mesmo está o Trump, voltou a impor tarifa de 50% sobre as importações de produtos vindos da União Europeia. Então, ele fez maluquice, impôs tarifou o mundo inteiro, depois ele recuou, estabeleceu, em vez de uma negociação global, ele estabeleceu negociações bilaterais, inclusive com a China, recuou também em relação às tarifas que tinha imposto à China. Agora, todo mundo sabe que só vai funcionar se prevalecer a vontade do Trump. Até ele sinaliza, no caso da China, por exemplo, ele tinha elevado as tarifas para 145%, na prática inviabilizou o comércio entre os dois países, né? A China também respondeu lá com os seus mais de 120% de tarifa, então ficou inviável o comércio entre os dois países. Aí ele dá uma recuada, baixa um pouco a tarifa e sugere um armistício de 90 dias. Mas aqui nós estamos vendo, nesse caso da União Europeia, em que ele voltou a tarifar os países da União Europeia em 50%, você percebe que, como disse, a negociação com o Trump só funciona em duas hipóteses: quando o interlocutor concorda com ele ou quando ele silencia o interlocutor, dando canelada, tapa na cara, soco. Então, não sei que genialidade é essa, Fabíola, porque até aqui a genialidade do Trump só impôs sacrifícios, não só ao mundo, mas também à economia doméstica norte-americana. Então, é um estilo que é o estilo dele, e as pessoas já aprenderam que vai ser assim durante os 4 anos da sua presidência. Agora, não considero que isso seja um traço de genialidade, não. Parece outra coisa, Fabíola. Tem o secretário do Tesouro do Trump está falando agora justamente sobre a história da Europa. Só para atualizar, ele está numa entrevista à Fox News, né? E ele falou assim, que a ação dessa ameaça de 50% de tarifas da União Europeia é uma resposta ao ritmo de tarifas da União Europeia. Esperamos que isso reacenda chama na União Europeia, tá vendo? Estratégia de negociação, que tem um problema de agir coletivamente. Aí ele informou que estamos avançando nas negociações com a Índia e muitas nações asiáticas fizeram bons acordos, a maioria negocia de boa fé, exceto a União Europeia. Então, o bode na sala agora não é mais a China, viu, Josias? Agora passou o bode expiatório, o inimigo da vez, passou a ser a União Europeia. É isso. Se você não consegue negociar nos termos que o Trump quer, então o outro lado passa a ser o vilão. Ele tem uma pinimba especial com a União Europeia porque ele quer romper a aliança que existe entre os países membros da União Europeia. Ele fechou um acordo, dias atrás, com a Grã-Bretanha, que não integra mais a União Europeia desde o Brexit. Então, ele quer negociar individualmente com cada país, porque um país sozinho tem, evidentemente, mais fragilidade do que junto com toda a União Europeia, que aí negocia de forma mais, com alguma força a mais, né? Então ele quer quebrar essa aliança, e até aqui a União Europeia tem se comportado adequadamente. E há um trunfo, Fabíola,
do qual a União Europeia ainda não lançou mão, mas essa ameaça paira sobre a atmosfera, que é a hipótese de uma taxação, uma mega taxação dos países da União Europeia contra as big techs americanas. Então, tem lá, a União Europeia tem também os seus trunfos. Agora, é um tipo de pinimba que não resulta em lucro para ninguém. Todo mundo perde nesse tipo de desavença, né? Mas o Trump joga assim, as pessoas já aprenderam que vai ser assim, e é preciso lidar com o personagem, né? Não dá para ceder a todas as veleidades, a todas as vontades do Trump. Agora, essa ameaça que ele faz ao iPhone, né, Amanda? Isso é um impacto também muito forte na popularidade de Trump. Por que ele resolve comprar essa briga? Porque quando ele fala que vai taxar o iPhone em mais 25%, aquele que é produzido fora dos Estados Unidos, tentando trazer essa produção para os Estados Unidos, será que ele vai conseguir? Porque isso tem um peso muito forte lá nos Estados Unidos, né? E é o que o setor de tecnologia debate, porque hoje, se esse iPhone é feito uma parte grande na China, na Índia, a gente teve até aquela cena que foi muito simbólica, quando assim que ele anunciou das tarifas, deles carregando várias aeronaves, aviões com iPhone saindo da Índia para trazer para os Estados Unidos para que esses milhares de iPhones não fossem taxados. Agora, essa produção, ela tem uma ordem. Primeiro que é um processo, é uma cadeia super longa, né, com várias etapas. E tem coisas que só os chineses ou na Índia, você consegue produzir com essa rapidez, com essa agilidade, produtividade e com preço baixo. E que faz com que o iPhone seja acessível no mercado americano e tenha o que ele tem, e também faz com que a Apple tenha uma margem gigantesca. Agora, você trocar isso de uma hora para outra não é possível fazer. Quando o Trump fala em reindustrializar os Estados Unidos, isso não acontece num passe de mágica do dia para a noite. Essas decisões precisam ser pensadas, sopesadas, medidas, elas precisam ser precificadas, você exige um investimento. Imagina o quanto demanda de tempo, não só de investimento, mas de tempo para você construir uma fábrica dessa proporção nos Estados Unidos, ou pelo menos parte dela nos Estados Unidos, e não é toda a cadeia produtiva que você consegue fazer em solo americano. Ele elege o iPhone porque é isso, é um símbolo, é uma representação para o consumidor americano. Mas ele se esquece de dizer que se ele taxar o iPhone em 25%, não é só a margem da Apple que ele vai diminuir, uma das maiores empresas ícones dos Estados Unidos. Isso vai pegar no bolso. Quem vai pagar essa tarifa, esse preço, é o consumidor americano. É um imposto. Quando a gente fala em tarifa, a gente tem que deixar claro que isso é um imposto para o consumidor. Por isso que você fala em inflação nesse cenário de estagflação, que está de recessão nos Estados Unidos, porque os preços sobem muito, e é por isso que o Fed não consegue ter a queda de juros, reduzir juros agora nesse momento, e porque o crescimento econômico emperra. A gente estava falando, o José falou, se o Trump fosse tão genial, né, ele não teria conseguido esses resultados tão desastrosos agora, e é disso que se trata, porque se você pensar que os Estados Unidos estavam num caminho, fazendo um pouso suave, que eles chamam no jargão econômico de pouso suave, o soft landing, ele está transformando isso num hard landing, ou numa turbulência, pode ser uma queda desastrosa e trágica para os Estados Unidos. Uma economia que estava crescendo a 2,8% ao ano, e agora você tem projeções de crescimento muito menores e com inflação. Amanda, obrigada por estar aqui. Foi uma obrigada, honra. adorei sempre. participar. Adorei participar muito. Só mais um pitaco sobre aquela história do Haddad. As coisas são tão loucas, porque o que as pessoas estão me dizendo aqui também, só para retomar e amarrar essa história, quando você faz um anúncio, por exemplo, do IOF, a gente não imagina, mas nos computadores das remessas estrangeiras e tal, você tem todo aquele sistema compensado para cobrar tal imposto. Agora, imagina, aí tem uma pessoa aqui, a Kelly da Abracan, né, dessa Associação Brasileira de Câmbio, falou assim, gente, que absurdo, né? Quer dizer, a gente passou a noite virando o sistema quando está pronto com a tarifa que o governo impôs para começar a valer a partir de hoje, aí ele anuncia o recuo e a gente tem que agora fazer todo o balanço, análise e voltar o sistema para o que era inicialmente. Então, quer dizer, uma atrapalhada é só. uma atrapalhada, uma maluquice sem fim, mas cujos resultados são muito concretos. E a gente vai ver isso hoje e vai ver isso ao longo do dia, dos próximos dias, econômico e politicamente. Bom, mercado reagindo, Bolsa de Valores de São Paulo em queda neste momento de 1,66% e dólar comercial em alta de 1%, 1,10%. O dólar cotado a R$ 5,72. Muito obrigada. Você pode acompanhar a Amanda Klein todos os dias de segunda às
sexta, às 8 da manhã, ela não falha. Tá sempre aqui trazendo pra gente qual é a expectativa para a abertura do mercado, fechamento dos mercados asiáticos e também os assuntos mais quentes da economia. Obrigada, meu amor. Obrigada por Vou estar aqui. acompanhar vocês aqui do trânsito agora, mas ligada no All News. Obrigada, gente. Amei. Josias, muito bom participar com vocês. Espero ser convidada mais vezes. Beijo, querido. Beijo, gente. Até a próxima. Vamos seguir nossa vida, Josias, porque tem muita coisa para que a gente possa falar, inclusive, a respeito de economia. Essa situação também, né, Josias, só trazendo ainda um pouco sobre a atrapalhada do governo, como a Amanda está nos contando aqui. Parece que teve um dedo aí também do Sidônio, né? Não se sabe exatamente, mas assim, desde a chegada do Sidônio, já